frio, é frio junto com o computador dele ali. Não leva a mal, não, cara. Para mim, 15 graus é frio pra caramba. Eu já estou pensando aqui que eu vou ter que arrumar um outro canto para ficar, porque quando bater 9, 10 graus, eu não vou poder ficar aqui fora, não, porque senão fica frio na cara, pô. Você está onde? Eu estou onde? Aí. Viamão, no Rio Grande do Sul. Que linda, Galileia! Mostra para nós de novo. Fala. William Ri, mas tu abre um sorriso e fica congelado de sorriso. Vai ser bom, esse sorriso eu não quero, não. Sorriso congelado, não. Sorriso tem que ser dinâmico, tem que ser vivo. Vamos dar uma risada para falar nisso? Vamos, depois... Muito bem, muito bem. Gente, eu convidei a Galileia, mas sei que ela tem um monte de coisa para fazer hoje. Aí eu falei assim, você pode se apresentar, depois você pode ficar ouvindo, que ela vai ouvir e vai fazer outras coisas. Aí vamos ver o que ela... Fala aí, Galileia. É verdade. Bom dia, galerinha. Bom dia. Bom dia. A Tânia, ela tem assim, essa energia toda e me convidou e eu achei maravilhoso, porque eu tenho me escondido muito, né, dentro de mim. Aí eu estou buscando me expor novamente. Então, obrigada. Como eu não tinha programado, pode ser que eu fique só ouvindo, que saia, né, da câmera, mas eu vou ficar ouvindo vocês sim. Pô, mas você vai ficar escondendo esse sorriso aí, Galileia? Pois é, acontece. Que isso? Vamos botar esse sorriso. Fala o que tu faz, Galileia. Fala qual é a sua profissão, só para o pessoal saber. Sim. Eu moro aqui na Holanda também, né? Sou praticamente vizinha da Tânia. E meu trabalho é terapêutico. Trabalho com ludoterapia, com criança e adolescente. Eu trabalho na saúde mental infantil aqui na Holanda. Que responsabilidade, hein? Exatamente. Galera, tomara que você entre para o grupo, porque você tem um monte de coisa para contribuir, porque as crianças são o futuro, né? Então a gente está tentando, através do riso, botar essa criançada para continuar rindo, né? Não parar de rir. É verdade, concordo plenamente com você. Tanto é que, às vezes, quando eu tenho o meu paciente pela primeira vez, eu acho que é um desarme. O primeiro contato é o sorriso que eu faço, né? É uma coisa muito intuitiva e muito de mim mesmo, mas eu percebo que cai ali aquela nuvem negra, ela quebra, ela desaparece, e a criança olha para mim e sorri, mesmo cheia de problemas. Aí depois é que eu faço o começo do trabalho. Então vamos nós, Galileia, você vai perceber o seguinte, se você pudesse sentir a vontade para participar, você, por favor, porque isso aqui, embora tenha nome de estudo, na verdade é uma roda de conversa que todo mundo contribui para o conhecimento de todos, entendeu? Então... Certinho. Tá tranquilo. O tema de hoje ele é complexo quando a gente combina ele com riso, mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já percebeu que o riso é um reflexo terapêutico. Então, aliás, ele tem essa finalidade de aliviar o estresse. E luto, geralmente, dependendo do tipo de luto, porque a Annelise depois vai poder contribuir melhor, o luto ele tem dois tipos. O luto que é comum, um luto que todo mundo passa nos processos de perda, mas também aquele luto que a pessoa fica fixada e não consegue exercer suas funções normais em função da perda. A gente vai tentar conversar aqui um pouco a respeito do luto comum, que é o que todo mundo está passando. Mas não é pelo fato dele ser comum que não tem que ser cuidado.
E aí, quando a gente combina isso com riso, tem um risco. E é por isso que eu convidei vocês para a gente falar disso. Porque eu passei por uma situação, vou colocar o meu exemplo para vocês perceberem a sensibilidade da coisa. Eu fiz uma atividade no grupo que a gente tem lá do Ritual, do Clube do... Até me esqueci o nome do clube. O Clube do Riso que a gente tem, que a gente faz as práticas comuns, que foi bem-vinda, mesmo sendo na pandemia. Eu cheguei e brinquei o seguinte, olha, vamos imaginar que a gente está no enterro e não pode rir. A gente vai dar aquele riso contido, porque você percebeu que o falecido estava com o flash-eclair aberto. E aí o pessoal, pô, você ter um riso contido é uma coisa engraçada. Você ficar... E todo mundo riu muito. E aí eu fui tentar repetir a experiência no mesmo grupo que eu faço aqui na aldeia budista, com 3 pessoas, sendo que, olha o pepino, duas delas são psicólogos e a outra não, é só uma participante. E aí eu propus, já estava um dia difícil, e eu percebi que a brincadeira não fluiu muito bem. Aí eu fui tentar ir mais a fundo. Para quê? Eu cheguei e propus, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que é seu último momento. E aí você vai tentar rir, para que você possa fazer a sua passagem rindo. E aí, mesma coisa, mesmo resultado. Eu disse, bom, vou relaxar, vou partir para a meditação do riso e depois a gente vai. E aí fizemos uma meditação, fizemos um relaxamento, o aterramento para voltar a você ficar mais antenado. E eu sempre abro, graças a Deus, eu sempre abro para uma fala, para a gente fazer uma troca, eu acho que faz parte da apropriação da prática. E eu já percebi, aliás, eu percebi, não, eu fui intimado a não fazer essa abertura com falas cognitivas, falas que falem do processo, sem permitir que cada um fale sobre si mesmo, mas nunca fazer fala que vá fazer com que a pessoa raciocine, porque isso tira a pessoa do estado de relaxamento dela e, para muita gente, se incomoda. E aí, os 2 psicólogos me falaram o seguinte, que aquela brincadeira que eu fiz remeteu a elas a perdas que elas tinham tido recentes. E isso causou dor nelas. Então, eu só estou relatando essa experiência porque são milhares de pessoas perdendo seus entes queridos. Você, embora a cada pessoa tenha a capacidade de escolher que tipo de atividade vai fazer durante o luto, você pode estar, de repente, conforme foi o meu caso, está se relacionando através do riso com uma pessoa que está passando por um processo de luto. E você pode, inadvertidamente, que nem foi o meu caso, provocar dor nessas pessoas. Então, a ideia hoje é a gente abordar essa possibilidade, porque, por exemplo, a Adélia está fazendo isso presencialmente. E, às vezes, isso pode ser ainda mais complexo quando você está ali com um grupo e, de repente, acontece uma coisa da pessoa relatar. E também tem outra coisa, gente. Foi um outro... Aliás, durante essa experiência, eu conversei com esses psicólogos e a gente falou da dificuldade. Porque o que acontece? Quando você está fazendo uma prática de yoga do riso, logo após vem o relaxamento. E quem está habituado aqui a processos terapêuticos
sabe que quando você relaxa, existe a possibilidade de conteúdos reprimidos vir à tona. E aí, o que acontece? Você tendo provocado ou não, que nem foi o meu caso, eu provoquei, porque eu toquei na questão da morte. Mas você, mesmo sem provocar, pelo simples fato de você provocar o relaxamento, pode ser que venha conteúdo, e aí já pensou, a pessoa desaba a chorar na tua frente e tu não sabe o que faz? Então, eu acho que esse papo vai servir muito para isso, porque pode acontecer, e independente de luto, tá? Isso aí pode acontecer com pessoas que tenham questões psíquicas pessoais que não estão relacionadas ao luto e pode vir à tona o choro. A gente já estudou aqui que no cérebro os sistemas de choro e riso estão muito próximos. Então, não custa muito para alguém desabar no choro na tua frente, sendo que na pandemia essa possibilidade é maior. Eu já falei bastante, eu vou deixar aí William, aberto para as pessoas. já que tu tocou no meu nome, eu queria até comentar, né? Bom, esse trabalho presencial que estamos fazendo é curto, não chega a meditação acontecer porque não tem tempo, mas bem que tu falou, tu tocou no assunto de fazer um exercício para sorrir quando a gente passasse para a morte, aí que trouxe a memória. Só que eu quero perguntar para a Annelise que essa coisa de que nos velórios, viu que quantas vezes em velórios as pessoas começam a contar piadas, se riem. Então, o riso, talvez, teríamos que conversar se é a forma de descarregar essa tristeza, essa tensão, isso de não saber o que fazer frente à morte, e então vamos rir talvez para esquecer uma coisa tão dolorosa, né? Então, seria interessante conversar isso. Só isso. Também é assim, Célia, tem razão, é um nervoso e, de alguma forma, saber, o corpo acha um caminho para liberar a tensão. Então, esse riso nervoso com outras pessoas junto traz essa união, né? Essa permissão, digamos assim, né? E é intrincado com a cultura. A cultura aqui é uma cultura de pesar, de choro, e quase que proibido sentir qualquer prazer, né? Então, existe uma explicação. Foi bom porque descansou aquelas pessoas que estão num sofrimento que já não vivem mais, né? Estão vegetando. Aí, então, como se aceitasse a partida do outro, né? E os gatilhos disparam conteúdos que estão reprimidos. Então, os profissionais ali que foram com o William trabalhar na gargalhada, eles foram espontaneamente e perceberam a forma que foi feito o trabalho remeteu a um conteúdo reprimido. Então, na arte terapêutica, se propôs a isso, e aí é como se tivesse num autoconhecimento. Eu não imaginava que a dor estivesse tão reprimida assim. Eu estou, teoricamente e intelectualmente, eu estou me trabalhando, mas quando eu me permito fazer um trabalho de gargalhada e remete a uma cena recente, a dor veio e não tem controle. Então, a pessoa que está liderando e facilitando o trabalho, saber que esse trabalho é um trabalho de descarga e tensão para a regulação interna de todas essas vivências. Não é para sentir uma alegria e sair numa euforia, é para fazer uma correção orgânica. Então, lidar com o choro do outro é também um terapêutico. Ficar chorando e tentando forçar um riso está no contexto certo. A pessoa não foi convocada a ir por um ambiente de gargalhada, ela foi espontaneamente. São momentos e contextos diferentes que pode causar constrangimento e agressão. Num velório, num contexto aqui no Brasil,
o riso acaba sendo um nervoso, porque tem que sair uma descarga, e daí, então, há um conluio, uma intimidade entre pessoas a contar a piada. Tem pessoas que adoram velório, porque é o lugar que vai poder encontrar as famílias, ali vai ter reunião de família, vão falar com respeito, todos vão conversar e matar saudades, então é um ritual muito estranho. Mas no México, a morte é vista como uma festa e como um momento de permissão daquela semana de liberação, de olhar a morte, de se vestir de caveira, de coisas que eles têm, rituais deles, que se tornou aquele filme, desenho animado, A Vida é uma Festa, que é maravilhoso, gente. Ali há uma forma de ver muita alegria e muito riso em cima de um tema que aqui é tão tabu ainda, né? E, pessoalmente, as minhas experiências de morte na família me surpreendeu as minhas reações. A minha primeira experiência de morte na família, eu ria nervoso dentro do velório. Na segunda experiência, eu observava tudo acontecer, já era formada e trabalhando clinicamente, e o meu irmão, que era bem próximo, então foi o primeiro da família, ele estava num sorriso plácido, deitado naquele caixão, que a gente começou a dizer, nunca vimos ele tão bem, ele estava assim, lindo, e ele usou muito oxigênio no final da vida dele, então ele ficou rosinha, e é uma boa imagem. Então, a morte tem vários contextos e são gatilhos para várias situações pessoais de cada um. Mas no trabalho da gargalhada, todos estão ali, espontaneamente. Só o que eu estranhei quando o William falou é provocar a necessidade de rir, porque a Madame Katara ensina a gente a rir sem motivo e sem pensar, né? Então, é fazer esforços musculares e vocais e aí descansar, né? E a gente tem umas representações mímicas, algumas coisas para fazer o ritual e a brincadeira, que é a nossa criança, que gosta de fazer isso, né? Então, há uma mistura de um pouco de provocar um pensamento e fingir uma risada. Nesse momento, o mundo está vivendo um drama com mortes que não são desejadas, não devido a uma coisa que está atacando invisivelmente, e com essa mistura da política, ficou muito agressivo e desagradável pensar em morte. A gente precisa viver a vida, e a morte faz parte da vida. Quem consegue encarar a morte, falar sobre a morte, ou mesmo lamentar, ou lembrar, então está dando valor à vida. Pensar no seu último momento de vida é remeter um escaneamento interno de tudo que queria fazer e que não fez, de recuperar o tempo perdido. Então, é muito interessante a proposta que o William fez naquele momento também, que aí deixar rir é entrar numa descarga e, ao mesmo tempo, recuperar memórias. É muito rápido o sistema de pensamento, mais rápido que o corpo. Então, essa integração que vai acontecendo, essa descarga em choro, é um cuidado que o facilitador vai ter que ter, porque pode aparecer participantes que tenham situações cardíacas, que pode ser sensível até desencadear um pânico, alguma coisa assim, né? Então, são particularidades. Se conversar aqui é muito bom mesmo, se pensar até nas experiências que já tivemos por aqui, né? Cada um no seu trabalho. Pois é. Uma coisa que me chamou a atenção foi porque a Guilherme Adélia falou... Ela não está no celular, ela não pode, ela não tem esse negócio da mãozinha. Ué, não tem problema não, Galileia, se você quiser participar... Tem mãozinha no celular? Tem sim, mas... Tem. Se ela quiser participar, ela pode interromper a qualquer momento, não tem problema nenhum. Mas o que eu ia falar é o seguinte... A Adélia tocou no velório, só que tem um detalhe. Para milhares de pessoas não houveram velórios.
E isso é mais um agravante na questão do luto, porque as pessoas não conseguem fazer uma passagem, o ritual de passagem da pessoa que se foi, e aquilo fica preso. Então, mais um detalhe que vocês vão ter que observar. Depois eu vou sugerir uma forma das pessoas leigas lidarem com essa situação, que é você escutar a pessoa, mas essa escuta é uma escuta específica, ela não pode ser essa escuta que a gente tem, porque a gente está habituado a dar opinião, como é que se diz? A palpitar. E aí, nesse caso, em vez de você ajudar, existe a grande possibilidade de você atrapalhar, piorar ainda mais a situação. Então, para o leigo, a melhor escuta que ele pode ter é a escuta muda, vou colocar dessa forma. Você ouve e cala a boca. Não fala mais nada, deixa a pessoa no silêncio e ela se arranja. Agora, quem tiver capacidade, quem souber fazer uma escuta compassiva, ou escuta... tem vários nomes que se dão para esse tipo de escuta terapêutica, mas eu aconselho principalmente deixar a pessoa aberta para falar, porque você também não vai pedir para ela falar, não, fala aí, o que está acontecendo com você, não vai fazer. Você olha, você pega e fala de uma forma delicada e chega, olha, eu sei que estou percebendo que está acontecendo alguma coisa, o grupo está aqui aberto para te ouvir, se você quiser falar. Agora, o detalhe, você precisa controlar também o grupo, você tem que sentir firmeza para controlar o grupo e não permitir que o grupo dê opinião. O grupo também pode ter necessidade de falar, mas aí cada um fala de si. Ninguém vai falar da situação do outro. Então, se você é líder, isso é liderança. Entendeu? E por isso que eu falo que a teoria é necessária, porque são vários detalhes quando você está fazendo uma coisa em grupo, que queira ou não, gostando ou não, é uma atividade terapêutica, vai mexer com as emoções das pessoas. Se você não estiver preparado, você, infelizmente, pode estar prejudicando mais ainda uma pessoa que já está com um problema. Era a Galileia que queria falar, Galileia? Sim, é que a Adélia, né, o nome dela? Isso. Adélia. Ela mencionou, Adélia, ela mencionou a questão cultural, e eu queria só dividir com vocês a minha experiência depois de 22 anos aqui na Holanda. Já passei por algumas perdas, velórios, e principalmente cremações. Aqui na Holanda, aqui na Holanda se faz muita cremação, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos perfeitamente. Sim, sim. E essa questão de sorrir na hora de se despedir daquele ente querido, aqui praticamente é uma questão cultural integrada mesmo. E no começo eu me assustava muito, que eu ia preparada para chorar, e eu ria muito, né, nas reuniões de velório, porque as pessoas recebem um período de, no mínimo, 5 dias para preparar aquele ritual, aquele enterro. E esses 5 dias, eles são usados para juntar todas as passagens positivas da vida daquela pessoa, e elas se fazem em forma de homenagem. Então, os grupos se organizam, os vizinhos, os parentes, os amigos, as pessoas, elas se colocam, né, se inscrevem praticamente na lista. É como um cerimonial. E naquela lista é feito todo um programa onde cada um que quer fazer homenagem para a pessoa que está partindo recebe alguns minutos para fazer a sua homenagem. E a homenagem ela é toda voltada para as passagens positivas daquela vida na Terra, e em forma de vídeos, fotos, música. É muito livre, né? A pessoa pode usar a criatividade para se despedir. E a gente ri muito. No começo eu fiquei com raiva. No começo eu fiquei falando com meu marido, que é holandês,
Onde estão as emoções? Cadê o choro? Cadê o sofrimento? Cadê a expressão de perda? E ele falava assim, essa expressão de perda ela foi feita de forma íntima, nos 5 dias, eram 5 dias de velório e 5 dias de preparo para organizar tudo que sobrou, que restou da vida, positivamente falando, da vida dessa pessoa. E os filhos, principalmente os filhos, os mais jovens, eles se direcionam principalmente na parte humorística daquela pessoa. O que ficou de sorriso? O que ficou de engraçado? O que ficou? O que marcou? Lembra daquela passagem? Quando a gente, por exemplo, estava cozinhando e caiu o ovo no pé dele? Essas coisas assim, simplérrimas, mas são todas expostas na hora de se despedir. Então, a gente ri muito, a gente ri e chora. É o contrário, não chora e ri. A gente ri e chora daquela pessoa que está partindo. É um choque cultural, mas é muito positivo. E quando eu vou para o Brasil, para me despedir de pessoas queridas, entes queridos, eu fico tentando buscar na perda da minha avó, na partida da minha avó, eu reuni as pessoas e pedi para aplaudir a minha avó, e fiz uma passagem, uma lembrança da vida dela, e que era muito engraçada. Então, as pessoas riam constrangidas, mas eu tentei trazer essa parte cultural para lá também. E isso eu queria dividir com vocês, porque aqui você tem tempo para buscar essas coisas. Não se compara com esse momento em que o mundo está passando, onde, como já foi mencionado, onde não há mais momento nem para fazer uma despedida, um ritual de partida, não tem mais. E eu acho que aí está a diferença entre a morte, a partida do corpo material e a partida com sofrimento, com frustrações, com desespero, com medo e todas as outras sensações negativas. O que mais me chamou a atenção nessa fala da Galileia porque que acontece? Eu achei muito interessante esse relato de como é feito lá na Holanda, e fica um exemplo aqui para a gente, mas o fato é que a gente não tem como interferir nesse tipo de coisa. Mas a fala dela com relação a rir e chorar, isso me chamou a atenção, porque pertence muito ao nosso debate de hoje. Porque eu sempre tive essa noção de que a gente, às vezes, precisa rir para poder chorar. Entendeu? E lá isso já é feito institucionalmente. As pessoas sabem que vão para lá para rir, para poder chorar, e fazem isso regularmente. Então, mas o que acontece? Eu só estou chamando a atenção disso porque isso vai acontecer, aliás, isso vai acontecer, isso pode acontecer mesmo que não seja feito institucionalmente nem num ambiente específico. Você pode estar... A pessoa já passou por um problema, o velório, seja o que for, tem 5 dias, está buscando uma forma de lidar com aquilo e se depara com yoga do riso. A pessoa, às vezes, intuitivamente, não, isso vai me fazer bem. Aí vai lá para o teu grupo de riso. Aí vai lá, começa, dispara de rir. Pode ser que logo nos primeiros momentos a pessoa comece a chorar. E como é que você lida com isso? Entendeu? É essa chamada que eu estou trazendo para vocês. Vamos. Esse caso é integrado. Esse caso é integrado. O riso é integrado ao choro e o contrário também. Pois é. E outra coisa que me chamou a atenção, aí um pouco totalmente fora do contexto, mas aproveitando a ocasião, é porque existe, o pessoal chama tudo de síndrome, né? Tem síndrome disso, daquilo, mas a questão das pessoas que imigram. Como eu vi aqui a Galileia e a Tânia, eu disse, poxa, será que o yoga do riso também pode servir para confortar as pessoas que mudaram de país e que às vezes têm perdas? As pessoas que mudam de país, elas podem passar por uma espécie de luto, porque elas perderam uma série de coisas. Exatamente. E às vezes precisam de uma adaptação que o riso pode proporcionar. Então, para os líderes presentes, vocês podem fazer grupos de riso de brasileiros gringos, porque existe toda uma energia que converge para uma mesma situação que acaba fortalecendo essas pessoas.
tá? Mas vamos voltar ao nosso luto que... Vou falar um pouquinho isso aí, olha. Eu estou tentando fazer isso, gente. Eu tentei fazer 2 grupos, tá? Um internacional, inglês, e um de brasileiro que mora na Holanda. Mas eu ainda não... alguma coisa aconteceu e o negócio ainda não... Eu tenho que ter uma técnica, porque aqui esse negócio de tempo, né? E horários, todos, é uma regra, um negócio muito regrado aqui, né? Então, nós temos flexibilidade. Mas eu vou continuar tentando com os brasileiros que estão aqui a disponibilidade de vivenciar esse momento, nem que seja só meia hora, porque aqui é muito estresse no sentido. A gente tem que fazer tudo, dentro de casa, fora de casa. Não tem assim um apoio institucional, até tem, mas apesar de você ter facilidades aqui imensas a nível estruturais, pouco tempo para as pessoas. Daninha, vamos voltar para o nosso tema, porque senão... Nosso tema hoje é morte. Se quiser falar de luto... Queria falar uma coisa, William, sobre o tema. Primeiro, tem alguém com um microfone aberto e não sei se é eco ou coisas que estão acontecendo em volta que não dá para ouvir bem. Já foi providenciado, foi o Pedrão. O Pedrão já resolveu. Outra coisa é que a gente tem que pensar que muitas vezes o choro, porque nós colocamos em casinhas, né? Em caixinhas. Choro é tristeza, e choro é dor, e riso é alegria. Muitas vezes, choro é emoção, né? É a emoção, e em uma sessão de yoga do riso, a pessoa pode estar emocionada da lembrança, da perda, mas não estar triste e dolorida, isso que eu digo, né? Pode vir uma conotação, eu acabo de perder, eu estou rindo e acabo de perder, teria que estar triste, não poderia estar rindo, porque riso é só alegria, mas ela pode estar emocionada por contatar de novo. Estamos muito habituados a colocar etiquetas e coisas, e que é sempre assim, né? Só para refletir. Sim, na verdade, isso que você acabou de falar é mais uma dificuldade, porque você não tem um parâmetro para se calçar, você não sabe como é que você vai lidar com aquela situação, porque você pode supor que ela está triste, quando, na verdade, ela está apenas processando a emoção dela, que nem você falou. Então, você tem que ter uma delicadeza para poder lidar com essa situação. Mas que outra coisa a gente poderia estar atento? Na uma verdade... coisinha queria te perguntar. Eu tive uma dificuldade com aquela palavra, agora não lembro. Tu colocou essa palavra que se usa muito para 2, 3 doenças, né? O que tu queria dizer para colocar não só o riso com a perda da morte, né? O que tu quis? Tinha outro sentido que tu queria colocar? Não me lembro agora da palavra, eu tenho que ver no teu assunto. Isso. Pois é, aí que está a questão. Não estou assistindo TV, então não estou escutando todo mundo falando comorbidade. Aí é que está a questão. Porque o que acontece? Comorbidade é quando você tem um quadro psíquico, existe uma possibilidade muito grande de você adquirir um outro. Porque é simples, não tem muita dificuldade. Se você entra em desequilíbrio, existe uma possibilidade desse desequilíbrio se aprofundar. E aí aparecem outras coisas. Então, por exemplo, tem vários relatos de pessoas que são bipolar também criarem dependência de álcool, passarem pelo alcoolismo, ou pessoas que são bipolar ter problema de mania. E aí, no nosso caso, como o luto é um processo natural, mas é de desequilíbrio de alguma forma, pode ser que a pessoa tenha processos anteriores. Então, você imagina a pessoa que é deprimida e vai passar por um processo de luto.
ou a pessoa que já tem uma tendência à depressão e com o processo de luto desencadeia essa depressão de uma forma mais grave. Então, foi bom você ter tocado, porque é outro aspecto que você tem que olhar. Não é, gente, olha só, não é que a gente tenha que saber lidar com essa situação de forma terapêutica. Isso é uma coisa. Para você lidar isso de forma terapêutica, você tem que ter outros conhecimentos, outros saberes para poder... Isso, inclusive, na entrevista que eu dei na rádio, eu fiz uma distinção entre yoga do riso, terapia do riso e risoterapia. Eu vejo, se você quiser lidar isso com uma forma terapêutica, você deveria ser um risoterapeuta. Que, no meu ponto de vista, é um risoterapeuta? É aquela pessoa que já tem outros conhecimentos, psicologia, seja o que for, psiquiatria, terapeuta holístico, e vai utilizar o riso como ferramenta da sua terapia. Mas, por exemplo, a Adélia pode ser terapeuta, mas nem com isso vai lidar com depressivos. Eu já conheci psicoterapeutas que não lidam com certas desarmonias. O cara fala, não, depressão profunda eu não trabalho. Ele encaminhava para outro terapeuta. Então, independente de qualquer coisa, você tem que saber onde é que você está atuando como terapeuta para você poder lidar. E se você não é um terapeuta e não está lidando com risoterapia, é melhor você apenas saber como não prejudicar a pessoa, como não agravar um quadro que já é difícil. Por isso que eu coloquei essa coisa. Uma das formas que eu vejo de cuidar disso é você abrir espaço para uma escuta, mas, que nem eu falei, é uma escuta de mudo, você não vai falar absolutamente nada, para que a pessoa possa descarregar dentro da fala dela, mas não tentar ser terapeuta, não tentar conduzir uma situação que você não domina. Alguma coisa, alguém gostaria de falar mais alguma coisa a respeito de luto? Sim, o luto tem os espaços, um ritual, mas é uma necessidade orgânica, porque no primeiro momento a pessoa fica remetida a aspectos de mundo interno, então ela fica num recolhimento na sua dor, seus aspectos. Por isso, em torno de 3 meses, para elaborar um luto consigo e com seu entorno, sua família, a situação toda daquela pessoa. E depois disso começa a ser, então, diagnosticado algum luto que pode ser patológico, mas mesmo assim se estende essa situação conforme cada caso clínico para até 1 ano, assim. Então, é o acompanhamento desse processo que vai nos dando sinais que a pessoa não consegue levar a vida adiante, que ela está entrando numa depressão, então tem vários sintomas que a gente observa. E tem pessoas que se apegam à dor e não querem sair. Eu já peguei uma situação de uma mãe, a mãe perdeu um filho contra a ordem natural da vida, então é um luto muito dolorido. E ela estava há 5 anos sem conseguir estabelecer a resolução do luto e muito adoecendo, teve câncer, superou, e sempre adoecendo muito, o corpo é crônico e adoece o corpo. Mas, por fim, com a terapia, ela resolveu não largar o luto. Eram outras situações em volta desse apego que ela se vingava da vida e das dores dela. Então, ela escolheu, e aí foi um processo resolutivo diferente. Escolheu, mas ela já podia falar na perda do filho e ver uma foto do filho e ver os aspectos positivos. Ela não podia fazer nada, nem pensar e nem falar nele, que ela adoecia mais ainda. Então, cada um tem um processo de resolução. Aqui o nosso mundo está vivendo um ambiente tão desafiador que está crônico, né? Está num ambiente crônico. Então, o ambiente influencia muito mais as nossas células do que propriamente
as particularidades da cultura. Nós estamos globalizados, vivendo globalmente essa situação, então nós já estamos numa cronicidade que é muito importante observar o quanto isso está entrando numa adaptação. O ser humano é adaptável constantemente, e ele está entrando num termo que o psicólogo, agora não me lembro, eu posso depois enviar o artigo, ele diz que precisamos dar nome às situações que estamos vivendo, às emoções, porque isso também ajuda a elaborar. Então, ele está dando o nome de definhamento, porque não é nenhuma depressão, a pessoa, cada um tem um jeito, então ela está definhando sem perceber. E quando ela se dá conta desse definhamento, ela já começa a trabalhar e metabolizar essa situação, né? Se permitir sentir feliz, apesar da tragédia, se sentir criativo, como está surgindo do ano passado para cá, está surgindo uma criatividade humana de novos meios de trabalhar. Tem pessoas que não estão em crise financeira, pelo contrário, encontraram caminhos financeiros melhor. E aí parece que não tem direito a isso, porque o mundo está vivendo um drama e um luto. Então, esse direito é se dar conta disso, tem direito. Então, é um espaço muito valoroso. Os terapeutas da gargalhada estão dando direito para as pessoas chorar através da gargalhada, bem como o William falou. Olha só, essa fala me lembrou, primeiro, que já tem outra pessoa dando o termo de languidez para esse fenômeno, que é essa coisa de você não estar deprimido, mas, por outro lado, você está perdendo, você tem um sentimento de culpa muito grande e você também não tem mais entusiasmo pela vida, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, agora deu um branco. Fala tudo novamente aí para mim, Annelise. Estou brincando, querida. Não, mas vou te dizer uma coisa, William, que eu já observei e falta, mas deve ter material científico para isso. O ser humano, diante da morte, ele fica muito agressivo. Então, nas guerras e nas conquistas da humanidade, em invasões, o estupro acontecia muito. Então, acabava havendo muita multiplicação da humanidade, da espécie, né? É um instinto. Diante da morte, nós temos um instinto de perpetuar a espécie. Então, acho muito interessante isso, eu tenho observado isso, ainda não tive a oportunidade de conversar e pesquisar sobre isso, mas existe um mecanismo de ação de perpetuar a espécie. Então, esse estupro coletivo que está acontecendo, invasões nessa área, eu acredito muito que seja esse movimento biológico, né, que fica horrível para a humanidade na ética e na moral, né, mas parece um caminho de resolução também diante da morte, né? O luto é muito estranho, porque luto já perdeu, mas o caminho até o luto acontecer é o que está acontecendo na nossa humanidade. Nós estamos diante de uma ameaça de morrer, né? E não tem controle sobre isso. Então, a agressividade humana, na realidade, está crescendo, né? Esses embates políticos, isso tudo é uma forma de agressão muito que não deveria caber, né? Não deveria estar acontecendo isso agora, né? E outras formas de colaboração também estão surpreendendo, pessoas generosas e colaborativas. Então, está um caldo cultural novo, globalizando situações, né? De tornar toda a humanidade numa nova regra, numa nova onda de vida, né? Na verdade, agora você me lembrou o Porges, porque é como se fosse um movimento social para reforçar o neocórtex e você desenvolver outras habilidades que não seja luta e fuga para a resolução dos problemas. E isso aí me fez, aí você acabou me lembrando. O que acontece? Dentro desse processo de luto existe uma etapa que parece que é você negar a realidade. Você nega aquilo que está acontecendo. E aí é uma coisa muito delicada quando a gente participa do grupo do riso, quando a gente está
experimentando o que, para mim, eu já identifiquei, é um fenômeno que parece surreal, porque quando eu estou no grupo do riso, parece que o mundo está feliz. Nada está acontecendo, não tem ninguém morrendo, não tem 3.000 morrendo por dia aqui no Brasil. Eu estou rindo para de me acabar que eu fico preso. A gente já sabe que o riso mantém a gente preso ao presente, e o presente mais profundo, a graça divina, é feliz. Então, a gente fica nesse estado de graça, mas você tem que tomar um cuidado, porque senão você pode se aprofundar nessa questão da negação da realidade. Entendeu? Se você começa a viver como se nada tivesse acontecendo, tem que ter um equilíbriozinho dessa história. Vou deixar a Annelise participar, que ela ficou... Não, mas Eu tu tem também. razão de lembrar disso. Tem 4 fases diante do luto, né? A primeira é a negação, de aceitar essa realidade que foi imposta, né? Então, esse é um processo. Depois da negação vem a raiva. Então, tem que aceitar essa realidade e lidar com isso. Vem uma raiva. E o processo seguinte é uma depressão, e aí depois, então, metaboliza e sai para seguir a vida, né? Então, essas fases do luto são muito importantes. Essa sequência é bem isso. A negação durante a risada é uma possibilidade de sair a tensão interna do corpo, e depois vai lidar com a realidade de novo, é um impacto, daí volta para a realidade. Então, esses impactos, esses contrastes entre tensão e descontração, ajuda o corpo a elaborar, mas a pessoa tem toda uma situação interna de valores que pode bloquear de novo, ou viciar na negação, né? Entre aspas, viciar, e aí tentar fugir, negar, e para de tomar providências importantes quando está na negação, das práticas mais básicas, que é máscara, lavar as mãos e ficar num distanciamento físico, não é social, gente, é físico. O social já remete a uma cultura interna de solidão. Isso fez bem no início, falou, foi entrevistado, muda só uma palavra, muda todo um contexto e uma resolução interna. Muito boa essa observação, gostei, Annelise. Quem é que está querendo falar? Fala. Tânia e eu, estou na fila. Vou falar bem rapidinho, gente, não vou me estender. Eu acho o seguinte, essas colocações aí são muito legais. Eu acredito que a gente esteja potencializando tudo atualmente, tudo está potencializado, todas as coisas estão potencializadas, tanto para a transformação interna de todos os seres, não só a gente, tudo está potencializado, não é só para a gente, não é para mim, Tânia, que isso está acontecendo, é para todo mundo. Mas uma coisa eu queria levar todo mundo para um outro lugar rapidinho. Vamos dizer que amanhã a ciência, tá? A ciência que a gente conhece, admite que o corpo só que morre, tá? E que nós seguimos viagem, que vamos para outras dimensões. E que, em vez de internet aqui só para esse planeta ou essa dimensão, a gente tiver internet para fazer contato com as pessoas queridas ou as pessoas não queridas ou qualquer pessoa, que a gente tivesse condição de fazer um contato com essas outras dimensões de quem já se foi. Ou até de quem a gente mesmo já foi. Eu viajei muito, gente, eu moro na Holanda, mas não estou drogada, não me drogo há muitos anos, tá? Mas se a gente levar isso, se a ciência fala assim, agora tem uma internet para você falar com não sei quem que já morreu, ou não sei, nesse sentido, porque isso é possível, pode acontecer em breve, só para levar a gente para outro lugar. Tá, então eu queria trazer a gente de volta para esse lugar. Vai, Délia. Não, eu queria justamente, eu estou com a Tânia, é que é assim, né? Ai, tem um monte de carros passando aqui na rua, desculpem o barulho. É assim, essa coisa de morte, e tu falou, William Ree, a gente não pode ficar fora da realidade. Às vezes eu me olho e eu me sinto em uma bolha, sabe? Porque eu tive algumas pessoas conhecidas que morreram, mas é tanta a campanha para a gente estar nessa energia de
quantas mortes, quantos doentes, quantas mortes. Nunca se noticiou tanto das mortes por gripe, das mortes por esto, das mortes por outro. E eu vou entrar agora em uma coisa quântica, né? Eu sigo muito uma gaúcha que é professora, treinadora quântica, e ela falando, a Elaine Orives, e ela falando, ela trabalha mais para abundância, prosperidade, ela fala muito sobre, por exemplo, as campanhas para câncer de mama, porque a gente cocria nossa realidade, cocriamos o que está na nossa vida, somos responsáveis por isso. Então, não quer dizer que não estão morrendo pessoas por Covid, mas morrem todos os anos morre muita gente conhecida, e a gente não entra nesta loucura. Então, ela falava da campanha de câncer, é maravilhosa, o Outubro Rosa, mas a gente entra tanto naquela coisa de câncer de mama, câncer de mama, câncer de mama, que a gente vibra e vai para fora e volta, porque o físico, ele manifesta coisas do mental, do emocional. Então vai vir um câncer de mama, de tanta obsessão por câncer de mama. Com Covid está acontecendo isso. Eu fico louca. Às vezes eu olho para mim, assim, para o entorno. Claro, faleceram algumas pessoas, mas as pessoas estão, ai, que está morrendo gente, que eu conheço assim, e a morte, não sei o quê. Se a gente para eu me mudei em outubro e eu tenho umas TVs pequenas, nem sei se elas estão ligando mais, porque eu não liguei mais TV. De vez em quando fico sabendo alguma notícia, ai, mas tu vive no mundo da lua. Não, de vez em quando fico, mas não tenho necessidade de estar sabendo que está morrendo. Claro, se morre meu vizinho, se morre um familiar de alguém, mas esse familiar ou esse vizinho podia morrer por gripe, por um infarte, por atravessar a rua e um carro. Então, eu acho, e as teorias espiritualistas mostram isso também, né? A morte vem no momento certo, ninguém está indo no momento errado. Aquele que está indo não é por causa do Covid, está indo porque era seu momento. Eu tenho muita convicção. Então, em forma assim coletiva, estamos fazendo uma vibração planetária que, se não conseguimos que pare o Covid, vai vir mais, porque estamos criando. E esse é o outro vírus, outra pandemia. Então, temos que ajudar. E eu me sinto, agora vou vender um pouquinho meu peixe, né? O Pedrinho, acho que está por aí. Eu me sinto numa alegria de estar neste projeto de... Vocês não sabem a viagem que eu fiz assim, para levar para algumas empresas, e todo mundo me disse, tu tá louca? Tu tá indo na faixa de... Tu está no grupo de risco e estão indo e toma cuidado e te cuida e não sei o quê. E as pessoas falam muito do isolamento, da máscara, de lavar as mãos, e tudo que tem que se fazer para ter um imunológico alto e alimentação boa, e tomar vitamina D, e tomar este, e tomar outro, e tratamento precoce e preventivo, isso ninguém fala. E então é muito melhor se cuidar para não se contagiar de nada, nem de uma gripe, nem de nada, nem um resfriado. Eu acho que está, sabe, e isso sabemos que está manipulado por uns queridos amigos que eu chamo carinhosamente escurillos, que eles não estão aqui nesta vida do corpo físico, né? Mas estão por aí manipulando. Então, gente, vamos levar o riso, vamos deixar de estar ligados, e se vamos rir assim, se a morte, muitas mortes, não. Rir, tentar levar a vibração da alegria, porque essa vibração de tristeza, de medo, nos deixa... Eu tenho um texto em espanhol que vou traduzir ao português e vou mandar, do Hawkins, todo mundo aí deve conhecer a escala das emoções, né? E ele fez um doutorado em um livro. Ontem estava pesquisando de todos os livros dele, e realmente como o vírus não entra quando estamos nesta vibração da alegria, não entra mesmo. É melhor que vacina. Já falei demais. Beijo. Mas é ótimo que tu falou sobre cocriação, Délia, é isso mesmo. Mas o ambiente, é a epigenética trazendo para nós essa expressão, né? O ambiente provoca muito mais força do que qualquer outra coisa, né? Então, estar num ambiente próximo a hospitais e situações de doença, nós estamos no meio daquela vibração.
Então, a gente realmente, o ambiente da televisão negativo é um ambiente que está vibrando na casa da gente. Esses cuidados, essa ciência, é a oportunidade da gargalhada e do gargalhador trazer. O riso é uma coisa muito séria e é uma oportunidade de se dar conta, de vir à luz da consciência, como é que tu estás vivendo, em que ambiente, né? Então, nesse caldo que vai fazer a frequência mudar, né? A nossa frequência vibratória. E a gente promove isso com essa frequência vibratória da alegria para cima, né? Sai do medo. Oi, diga. Desculpa, pode continuar. Fala, Galileia. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria voltar à questão do luto. Eu tenho ouvido tudo e às vezes, passam umas perguntas pela minha cabeça, eu falei, essa eu quero perguntar. Que é o seguinte, vocês acham que hoje, diante das circunstâncias mundiais relacionadas ao Covid, vocês acham que hoje a gente vive um luto antecipado? Um luto Temos vivido um luto antes da morte? Um luto antecipado, que você fala? Eu acho que sim. Uhum. Né? Na verdade, com certeza. Só, gente, a gente não vive um luto antecipado, eu vou explicar por quê. Tá? Quando a gente fala de luto, a gente não se refere só à morte física, a gente se refere à perda. E a gente está tendo, não é uma nem duas, são muitas perdas importantes. Perda de estabilidade emocional, perda de referenciais, de econômicos. Nossa. Como integrar a vibração da gargalhada? Sim. A internet está com problema, gente. A minha aqui está com problema, sim. Agora, não sei. Fala tu, Tânia, então. Eu queria só dizer que nós não temos uma percepção do todo, tá? A gente não tem uma percepção do todo, acredito. Cada um tem uma percepção um pouco limitada, acredito eu. A Adélia vai concordar comigo, porque existe muito mais coisas entre o céu e a terra que a gente tem contato e não sabe que tem contato. E quando a gente ri, a gente tem contato com as melhores energias, as melhores coisas que existem. Então, a gente não faz bem só para a gente faz bem para a aura expande, né, Délia? E a gente faz bem para o quarteirão, para o bairro, depende da quantidade de alegria que você tem dentro de você e provavelmente da tristeza que você passou ou que está passando, porque é energia, pode ser até a mesma. Então, nesse caso, vamos rir sempre e muito, que a gente vai ajudar não é a gente só. E todos os lutos que a gente vive, porque a gente vive luto diariamente, pequenos e grandes. Se renovar diariamente. Então, é só isso. Quanto mais rir, melhor. Não. Aí eu discordo e eu vou colocar por quê. Primeira coisa que o riso não é isolado. O riso, não existe nada que seja único a não ser a totalidade, que a gente não vai entrar no mérito aqui, senão a gente vai continuar na viagem da internet para mortos, que a Taninha colocou. Que acontece? Envolvido no riso tem a brincadeira e tem também o riso prejudicial, gente. A gente parece que esquece tudo que a gente estudou aqui. Tem riso que é feito para humilhar o outro, tem riso que é feito para demonstrar superioridade. E já foi dito também diversas vezes que não existe receita única para coisa nenhuma, entendeu? O riso tá todo dentro de um contexto. Agora, eu queria voltar um pouco para o que a Adélia falou, porque, olha só, eu acho ótimo que a Tânia e a Adélia tenham essa visão do riso como solução para o mundo e que achem que o negócio é rir cada vez mais. Eu acho ótimo, porque o que acontece? Vocês estão dentro dessa visão de cocriação focada nisso. Ótimo, precisa disso. Mas negar outros aspectos
acaba causando um desequilíbrio. E eu acho que o equilíbrio, sim, é uma função humana que deve ser exercida, porque mesmo a espiritualidade, quando ela é feita de forma desequilibrada, leva ao prejuízo. A pessoa que... Isso aí eu não estou falando mais nem pessoalmente, eu estou falando socialmente. Gente, a Índia e a China foram berço espiritual do mundo e passaram a viver uma miséria material que levou a China a ter o procedimento que está tendo. Ela teve que fazer um fechamento, partiu para o polo oposto, mas ainda assim eles têm muita sabedoria porque eles não abandonaram o conhecimento espiritual. Só que eles agora utilizam o conhecimento espiritual dentro da materialidade e isso a nível social. Isso aí é muito interessante se ver. A gente, talvez, por ter sido materialista a vida inteira, agora fica buscando o polo oposto. Ah, vamos rir pra caramba até se transformar em luz e não sei o quê. Pode fazer? Pode. Cada um vai ter... O que acontece? Cada um sabe aonde o calo aperta. E é nisso que a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, você achando que rir é solução para tudo, vai começar a... Era uma coisa que eu queria tocar, porque eu acho que é pertinente para o grupo. Às vezes, a gente querendo ajudar, a gente fica insistindo para que outras pessoas que estão vivendo as suas questões participem da nossa atividade. Gente, isso não tem coisa mais chata do que aquele cara que fica insistindo numa coisa. Um exemplo para mim que é muito clássico são os ecochatos. É aquele cara que acha que tem uma verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Entendeu? Eu estou falando, às vezes eu falo de forma científica. Eu não estou querendo dizer que é minha verdade, né? Absoluta para mim só. Eu não quero ofender ninguém, gente. Estou aqui na maior humildade. Não, Tânia, eu não estou me referindo a você, eu estou falando porque eu mesmo tenho entusiasmo e eu gostaria que todo mundo conseguisse unificar a visão de quanto é importante rir. Só que eu estou chamando a atenção justamente por uma questão que é delicada, porque você tentar provocar o riso em quem está passando por uma situação de luto, e o pior ainda, outra coisa também que eu queria ter falado, às vezes você ainda nem percebe, quando a Galileia perguntou sobre um luto antecipado, isso é uma questão que é oposto. É a pessoa que não consegue acessar o luto e precisa acessar o luto para poder, porque é natural, a gente está tendo muita perda e querendo ou não. Aí você vai falar, não, mas eu estou cocriando, eu não estou perdendo nada. Tudo bem, é uma forma, só que você vai perdendo conexão com a maioria e a maioria está entrando em estado de luto. Porque uma coisa bem espiritual é a questão de saber aonde que eu estou, onde é que começa eu e onde é que começa o ambiente, onde é que começa a sociedade e como é que é essa relação. Quando você começa a cocriar demais, você começa a perder conexão com o estabelecido. Você começa a perder conexão com a sociedade, porque a cocriação passa a ser só você. E é uma condição muito doida, porque passa a ser um egoísmo, uma coisa egocêntrica. Ah, eu sou o criador. Tem que tomar cuidado. Tem que... Eu preciso falar porque, na verdade, quando a gente impregna o ambiente com coisas, a gente não sabe que tudo que a gente pensa, sente, fala, são cocriações energéticas que impregnam. Eu trabalhei com pessoas que enxergam as melecas nas paredes de tudo o que acontece dentro de uma casa, de palavrões, de choros, de brigas, de alegrias também. Então, a gente não é provocar. De vez em quando a gente tem que tomar cuidado em colocar assim os polos. A gente não está provocando que uma pessoa que acaba de perder o pai ou a mãe vai querer rir. A gente está colocando, levando riso para dizer, olha, se tu tens este hábito, como eu, por exemplo, agora nessa campanha das empresas, gente, levantem de manhã, vão no espelho, deem um sorriso, aí falava muito da Annelise, né? Sorria para você, elogie, se agradeça, dê uma risada antes de iniciar o dia.
porque a vibração de você vai impregnar a sua casa, a sua família, a sua empresa. A gente está no ambiente empresarial, vai impregnar, já vai chegar exercícios para que essa vibração... Porque Jesus veio e disse para a gente, amém, né? Ele não falou, não, esqueçam que existe o ódio, que existe a maldade. Não, amém, porque amar é uma vibração, de uma frequência vibracional do universo que vai nos levar a que todo em volta se contagie e comece a elevar a vibração. Isso não quer dizer, a gente pode, com essas práticas, mudar a realidade. Não é negar a realidade do que está acontecendo, mas se contagiar e começar a que todo mundo entre nessa vibe. E a vibe do planeta vai mudar quanto mais pessoas mudarem. Então, não é negar, não é forçar o outro a fazer o que eu faço, não é dizer eu estou só fazendo certo e o outro está errado, é tentar co-criar entre todos. Se eu co-crio uma realidade melhor para mim, vou estar co-criando para minha família, para meus amigos. Como disse o Ho'oponopono, limpa memórias, as tuas memórias de teu subconsciente, que vai limpar dos teus ancestrais, do teu passado, da tua família. Então, isso aí é um movimento energético que a gente... Estamos em uma realidade difícil, mas se olhamos só para a realidade, bom, essa é uma prova da dupla fenda, né? Quem que faz a realidade? O observador. O observador cria o que vai acontecer. Estamos sempre observando o que está errado, o que está triste, o que está... Não quer dizer que vamos negar. Isso que eu quero colocar. Não é negar, não é forçar, não é... É tentar colocar uma prática para mudar nosso entorno sem ser egoísta. E tem momentos em que precisamos ser egoístas, porque se não estamos bem, não podemos ajudar ninguém. Então, às vezes, temos que ser egoístas e estar em uma vibração boa para poder dar uma mão para o outro que está passando um problema, né? Isso é isso. Perfeito, perfeito, perfeito. A Adélia e a Tânia trouxeram dois contextos muito importantes, que é o dia a dia, o constante, essa arte, né, essa fronteira. E aí, então, é o modo cerebral, modo de sobrevivência, entra numa cronicidade de estar sempre com medo, modo sobrevivência. E aí não está vivendo a vida, está sobrevivendo, está passando. E o modo vida, né? Então, nesse exercício, nessa fronteira tênue entre os dois ambientes, de não negar e lidar com a realidade, se trabalha muito, é a receita que não existe, quando o William falou, é perceber a sua intenção. E você só vai ser um realizador autêntico quando você é genuíno. Então, essa parte da sua intenção amorosa muda tudo, muda o seu trabalho, muda o ambiente, e não precisa fazer nada, já está dentro dessa energia, né? E aí tem que ser autêntico, não adianta pregar, pregar, pregar e não fazer, né? Então, é uma autenticidade, é um exercício diário, e a gente se espanta, que tem dias que fecha a carranca e a gente não quer também, né? Então, é um exercício diário de autoconsciência, autoconhecimento e consciência corporal, gente. Nós precisamos trabalhar isso, e é o que a risada, a gargalhada mais promove, uma descarga de endorfinas e uma capacidade de ter um pouco de consciência real, da realidade de si mesmo. Agora achei interessante, porque combinou o que a Annelise falou com o que a Tânia falou, que eu acabei achando válido rir. Mas rir é válido, sabe para quem? Para você. Para você alcançar a sua graça. E aí você não precisa mais fazer mais nada. O problema é quando você acha que os outros têm que rir. Aí é complexo, entendeu? Porque você, na verdade, está fazendo o que a Annelise falou, você está fazendo uma propagação. Não, ria para você mesmo, ria com seus amigos, com quem quer rir com você, e está tudo certo, porque vai ter momentos que a Annelise quer rir, eu não quero rir, tem momento que eu quero e a Annelise não quer, e vamos buscar o riso onde ele estiver. Isso, sim, eu acho válido. Agora,
Por que eu acho válido também a gente estar discutindo aqui? Eu queria saber se vocês acham que todo mundo tem esse conhecimento da cocriação, todo mundo do âmbito do yoga do riso. Toda a família riso pensa da mesma forma, tem a mesma abertura e não está querendo, de repente, trazer as pessoas, porque é muito natural, gente, quando você passa por uma experiência boa, que você queira levar para o outro. Mesmo sem ter essa experiência de uma forma profunda, você quer levar para o outro, às vezes mesmo antes de ter alcançado. E aí você, num momento desse, em vez de estar ajudando, você pode estar ajudando a pessoa a negar uma coisa que ela ainda precisa mergulhar. Cara, eu acho o seguinte, o riso não é tão simples. Não é só chegar e rir. Não é isso. Entendeu? Por isso que eu fico tentando mergulhar e tem que também a coisa é tão complexa que a gente tem que ter o cuidado sempre de não racionalizar o riso. No cômputo geral, você não pode querer se tornar um teórico do riso e acabar perdendo a graça. Entendeu? William Río, riso no es tan simple, es tan complicado que en esta experiencia que aprendí un monte, tú llegas en un lugar que tem várias pessoas, né? Sempre tem algum, às vezes não, que é um caracúlico. Tinha um argentino que tinha inventado uma palavra, cara de cu, né? Caracúlico. Não, o cara muito sério, muito assim, nem se mexer, nem tupeje para fazer um movimento, nada. Então, essa pessoa não tem como, tem que deixar aí que ele vai na onda ou não, mas ele deve ter uma vida bem complicada, né? Porque está vibrando numa coisa que tudo bem, cada um faz as suas escolhas. Então, riso, claro que não. E a gente não vai pegar o cara do pescoço, rir. E a gente se encontra com esse caso, né? Igual que aquela vez do ônibus, né? A gente ia na rua dando gargalhada com aquela máscara e tem um monte de gente que acha que estamos loucos. E falta pouco para chamar o hospício para não levar de camisa de força, mas tudo bem. Vamos lá, levar gargalhada. Vamos dar uma gargalhada para relaxar. Me diz uma coisa, eu queria saber de vocês o seguinte, se alguém tem alguma contribuição de como os líderes podem lidar com essa circunstância de... porque eu falei, no caso, a Sebastiana até colocou lá escuta sensibilizada, eu não conheço esse termo. E eu coloquei a escuta muda, aquela que você escuta sem falar. Mas outras formas de você lidar com essa questão do luto, porque, embora você vê como é que a coisa da morte com o riso acaba tomando uma amplitude que, às vezes, você não consegue manter no tema. Então, se tiver alguma coisa, senão daqui a pouco a gente vai precisar realmente fechar, que está chegando o horário do... Mas ainda tem com muito amor e humildade. Com muito amor e humildade, se colocando no lugar das pessoas com amor e humildade. Essa não é uma tarefa muito simples, não, mas eu também concordo com você, mas não é uma... Eu falo uma coisa mais objetiva, assim, um comportamento, sei lá, alguma coisa mais concreta para a pessoa ter como ferramenta para quando chegar na hora e se deparar, porque seria natural que a gente se deparasse com essas dificuldades. Embora a gente queira, eu acredito realmente que o yoga do riso vai modificar exatamente na linha do que vocês estão falando, na linha do eu me modifico e eu me modificando, eu modifico o ambiente, eu acredito piamente nisso, mas não dá para ignorar o que a gente está passando, entendeu? Não dá para ignorar que... Hoje não podemos nos aproximar, não podemos te dar um abraço, não podemos dar uma carícia na mão, talvez olhar para a pessoa que está chorando
e fazer um sorriso. Aí entra o sorriso, que é mais leve, mais tranquilo, mais... Então, mas um dia voltaremos a poder ter contato. Então, talvez o olhar já é uma grande coisa. Se a gente olha para a pessoa com um sorriso e o olhar está demonstrando esse amor que a Tânia está falando, eu acho que a pessoa se acalma e volta ao eixo, né? Não sei, digo. Agora você deu uma sugestão bem concreta, gostei, porque já chega no âmbito da Annelise, que é uma coisa que a gente tem lutado para trazer, que é o sorriso para o âmbito do yoga do riso. E eu acho muito válida essa sua sugestão de, ao você perceber que existe um peso que possa estar relacionado ao luto de alguém, à perda, você simplesmente não fala nada, você apenas sorri de uma forma amorosa e espera que esse sorriso tenha um significado importante para a pessoa que ajude ela a se estabilizar. Essa aí foi uma boa sugestão. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu estou feliz aqui com a presença da Sebastiana, que eu espero que em breve ela contribua também, porque ela trabalha com enfermagem e acredito que no universo dela ela tenha bastante coisa para relatar para a gente. Porque... Olha o doutor Givaldo aí. Tudo bom? Eu estou amando aqui a discussão, estou me preparando para um congresso, um encontro de arte e terapia, mas, assim, eu concordo com você, William, eu acho que a gente, quando faz o curso, a gente entra numa bolha de riso, e nem sempre, agora mesmo, eu estava no interior, tinham cortado a luz lá da casa, e eu passei 2 dias sem energia nos dois sentidos, né? E tentei alguns momentos, né? O que eu sei, o que eu tenho comigo, o que eu tenho trazido, o Ho'oponopono, o Reiki e o riso. E me ajudou. Mas teve um momento que eu comecei a ficar com raiva de mim mesmo, porque eu digo, poxa, agora não é hora de rir, não está adiantando rir. Então, me lembrei também, juntando, né, as práticas e o trabalho da Annelise, que você falou, do riso, e também do Marcelo Lujan, né? Porque antes eu achava que, quando eu fui fazer aqueles vídeos do exercício, a gente já tinha que começar rindo. Só que isso assusta também. Sim. Né? Existe a risada da bruxa, existe o riso também, que tem essa... Então, eu acho que a gente tem que começar com suavidade, né? Começar acolhendo. Começar, às vezes, até com silêncio, como o Marcelo fala. Olhar. Mesmo aqui no vídeo, as pessoas se sentirem olhadas. Então, eu estou olhando para você e eu estou começando aqui, neste ritmo. Então, vamos trazer o riso gentil para as pessoas que estão morrendo nesse momento, as pessoas que estão passando. Então, eu acho que o que é ruim, nesse momento, agrega, porque não é só, né, uma morte numa família ou num vizinho, mas é a humanidade toda. Então, vamos vibrar enquanto humanidade, vamos trazer a nossa humanidade, o que a gente tem de melhor para passar. Lembra quando a gente encontrou com Ana Banana? Foi um momento assim fantástico, quando ela terminou aquele trabalho. Quem não se arrepiou e quem não chorou ali, né? Aquela mulher com aquela aparente loucura, aquela forma tão especial, mas vamos agora, gente. Quanta gente está passando nesse momento? Então, que essas pessoas possam passar com essa alegria, esse semblante, que essa passagem, né? A gente que tem fé, reza muito, pede muito, é uma boa hora. Que tenha boa hora. E você que é budista, eu já ouvi falar que no budismo, todos os dias a gente pensa na nossa morte. Não é pensar de maneira fúnebre, mas saber que a gente passa, né? Que isso aqui é uma passagem, que isso aqui é uma roupa. Então, a minha experiência, eu fui muito forte, né? No riso, na gargalhada, tarará, e hoje eu tento trazer essa temperança, né? Então, não é perder esse tônus que a gente consegue com o riso, mas trazer também, porque senão a gente fica alienado. Achei muito boa a sua fala, claro, juntando com de todos, né, de todas. Mas, assim, é importante também essa solidariedade, mostrar, poxa, existe, né? Então, vamos respirar e rir, que a gente tem uma boa passagem. Até alguém falava assim, é difícil, acho que um desses encontros aqui, que é muito difícil morrer rindo, mas morrer
já é mais fácil. Então, a gente também nem deve estar falando dessa palavra morte nas nossas sessões, né? Mas momentos difíceis, momentos de passagem, porque também a gente aprendeu no Yoga do Riso, se a gente para muito para refletir, a prática não acontece. Isso aí. Ai, vou embora, sorrir, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, ficar mais com sei que lá, não sei o que lá, do que a espontaneidade que esse riso pode me trazer. Né? Então, assim, minha intuição e minha experiência até agora seria nesse sentido, né? Da gente acolher. Então, a gente pode acolher qualquer situação. Né? Gente, eu vou... Eu quero contar uma coisa Olha só, rapidinho. gente, eu vou precisar terminar e eu gostaria muito de terminar com as palavras do Givaldo, porque foi um fechamento de conciliação, de equilíbrio que o Givaldo proporcionou. Então, se vocês não se incomodarem, eu gostaria de fechar assim. E com a tradicional gargalhada, mesmo que seja forçado, que seja a gargalhada da bruxa, mas é a nossa gargalhada. Vamos lá? Pode ser só um sorriso. Gratidão, William, gratidão. Gratidão, meus amores. E até o próximo Semana do Riso. Semana do Riso, galera. Vamos lá. Tchau, tchau.